Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá? Vamos começar? Bom, gente, a gente vai falar aqui um pouco sobre a revisão do segundo ano, tá? E nessa revisão do segundo ano, basicamente, no caso aqui da sociologia, nós vamos abordar autores como o Augusto Comte, o Emile Durkheim e o Max Weber, tá? Então, basicamente, a nossa prova ela vai estar direcionada nesses três autores, beleza? Tá? Então, eu vou destrinchar aqui rapidamente a ideia aqui, a visão desses autores, tá? E suas principais teses, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos começar então primeiro com a ideia da sociologia. Quer dizer, a sociologia estão falando de uma ciência, tá? Da sociedade, estão falando de uma sociedade moderna, no caso aqui, é uma análise em cima da sociedade moderna. A sociologia não se interessa por modelos ou por sociedades do passado, tá? O objetivo da sociologia é entender a sociedade dentro do modelo do que é chamado de modernidade ou pós-modernidade, tá? Outra coisa que a sociologia, ela está muito ligado não em analisar os indivíduos de maneira específica, tá? Então, por exemplo, a disciplina História, ela é muito baseada na ideia de biografias. Estudar o Napoleão Bonaparte, estudar o Dom Pedro I, tá? Datas, nomes. E a sociologia não se interessa muito por isso. A sociologia analisa, na verdade, o contexto geral, faz uma análise geral, entendendo que nós somos resultado de um meio. Então, os nossos preconceitos, os nossos comportamentos, nossos conceitos de beleza são, na verdade, modelos da própria sociedade. Nós vamos reproduzindo os modelos, as regras e as normas da sociedade. Então, somos resultado de um meio, seria mais ou menos essa questão. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o indivíduo ele é preconceituoso, que o indivíduo usa uma prática discriminatória, normalmente isso está ligado ao meio. Tá? Então, indivíduos preconceituosos que surgem numa sociedade preconceituosa. Então, mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, o objetivo não é analisar as pessoas especificamente, mas entender que nós, dentro de um contexto, nós seguimos modelos de acordo com aquela sociedade. Então, a sociologia ela se difere da história justamente por isso. Porque a história, ela analisa, ela quer saber de biografias, ela quer saber de datas, de nomes, de locais. E a sociologia, ela faz uma análise mais geral, entendendo que o indivíduo ele se perde no meio e que nós somos resultado desse meio social. Beleza? Pessoal, o autor que nós vamos falar aqui é o Augusto Comte. O Augusto Comte, filósofo francês, ele vai falar sobre sua primeira tese, chamada de Lei dos Três Estágios. É uma ideia de que a sociedade passa por estágios de evolução. Né? É uma ideia evolucionista da história, da sociedade. Assim como, por exemplo, existe o período, nós passamos por períodos ao longo da nossa vida, tem a infância, a adolescência, a fase adulta, e se acredita que você vai melhorando enquanto pessoa, né? A mesma coisa o Augusto Comte entendia em relação à sociedade. A sociedade ela passa por fases de evolução. Ela vai evoluindo, ela vai se desenvolvendo. Um estágio primeiro, que ele vai chamar de teológico, onde as coisas são explicadas pela religião. Um segundo, que é chamado de metafísico, onde as coisas são explicadas por ideias filosóficas, mas também um modelo religioso, é uma mescla, é um período de transição, como o Renascimento, por exemplo. E o estágio positivo, onde as coisas são explicadas a partir dos modelos científicos. A ciência é uma referência. E o estágio positivo seria o mais desenvolvido, o mais importante, onde tem a ver muito com a modernidade, que o período que nós estamos vivendo é um período chamado, que ele vai chamar de positivo. Tá? Então, essa é uma das primeiras teses que ele vai destacar, chamada de Lei dos Três Estágios, ou Estados. Outra coisa que a gente vai analisar aqui é basicamente a física social. A sociologia, vamos lembrar, ela era chamada de física social. Foi criado também pelo Augusto Comte. Física social fazendo uma alusão à ciência exata física. Então, no início da sociologia, lá pelo século XIX, os métodos de estudos da sociedade eram através de modelos matemáticos. Tá? Então, o Augusto Comte achava que poderia, por exemplo, explicar um fenômeno social, um fenômeno cultural, um fenômeno político, através de modelos da matemática, das ciências exatas. E não rola. Isso não acontece, não tem como. Porque a sociedade, o ser humano tem uma coisa chamada subjetividade. E não dá para comparar seres humanos como se fossem números. Tá? Então, no começo, a sociologia era chamada de física social,
tá, com métodos da matemática e depois, tá, ela será transformada em sociologia, onde vai começar a usar os modelos, né, que a gente pode chamar aqui, do que a gente chama hoje de ciências humanas. Porque vamos lembrar mais uma vez, no século XIX não existia o que hoje a gente chama de ciências humanas. Existiam as ciências naturais, as ciências exatas, existia a própria filosofia, mas não existia, na verdade, o que a gente pode chamar de ciências humanas. Isso foi inventado no século XIX a partir dos aspectos da sociologia, que no começo era chamado de física social. Beleza? Positivismo. O positivismo, gente, é uma doutrina política, filosófica e científica. É tudo isso. Foi criado também pelo Augusto Comte. O positivismo é uma doutrina que tem um caráter um tanto conservador, porque o positivismo ele fazia uma crítica muito grande em relação aos modelos revolucionários. O Augusto Comte, por exemplo, ele entendia que toda revolução social levava a sociedade à desordem e à desorientação, ao caos, à anarquia. Talvez um exemplo bem claro disso, ele vai falar, por exemplo, da Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa, ela provocou uma desorientação dentro da própria sociedade francesa. Muitas mortes, um caos, uma desorientação, tá? Uma anarquia. E foi provocado por revoluções sociais. Então, o Augusto Comte entendia que toda revolução social ela é negativa, ela é ruim. Ela leva a sociedade ao caos, à desorientação. Então, tu vai perceber, na verdade, que quando nós falamos em modelos científicos, os modelos, na verdade, que a gente chama de científicos, eles são os primordiais, os mais importantes nesse aspecto, tá? E qualquer tipo de modelo, digamos assim, revolucionário é visto como ruim. O positivismo ele era uma espécie de contraponto à doutrina socialista no século XIX. Então, Augusto Comte ele cria o positivismo numa forma de combater também os modelos revolucionários marxistas do século XIX, que estavam muito fortes na Europa. O positivismo ele vai ter tendências. Por exemplo, o positivismo na França vai estar muito ligado às ciências biológicas. O positivismo na Inglaterra vai ter uma perspectiva, um modelo muito de um racismo científico, a gente pode chamar assim, né? Na verdade, é desse modelo que vai surgir aquele conceito de raça superior, raça inferior. Quer dizer, na Inglaterra, o chamado darwinismo social, que é uma espécie de racismo científico, ele vai mencionar e destacar e classificar quem é superior e quem é inferior, certo? É uma tese absolutamente racista, chamado de evolucionismo ou darwinismo social. E aqui no Brasil, gente, o positivismo ele vai estar muito ligado à política. A uma política progressista, muito ligado à direita. Aqui no Brasil, o positivismo ele vai ser muito atraído pelos militares. Os militares, na verdade, vão servir como uma espécie de grupo que vai defender, que vai adotar o modelo positivista. Até porque o positivismo ele vinha com aquela ideia de ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem, um Estado forte e autoritário. O positivismo aqui no Brasil, ele seguiu uma doutrina, um modelo de caráter mais ditatorial. A nossa república foi feita por militares positivistas, tá? O nosso Estado laico, ele é, na verdade, positivista, porém, era uma república autoritária. Todas as vezes que os militares chegaram ao poder, o regime foi mais autoritário. Então, o positivismo aqui no Brasil teve uma tendência mais de caráter autoritário, tá? Por outro lado, o positivismo também tinha uma ideia também progressista. Na palavra progresso, esse progresso está ligado ao quê? A ideia da tecnologia, industrialização. Você vai perceber que os governos militares positivistas foram os que mais investiram em industrialização aqui no Brasil. Tá? Então o positivismo aqui no Brasil ele vai ter duas tendências. Por um lado, ele vai ser conservador, num Estado forte, autoritário, que vai tentar impedir as revoluções. E por outro lado, um Estado progressista, através da ideia do quê? Da tecnologia, da industrialização, da ciência, que vem da palavra progresso. Daí as duas palavrinhas, ordem e progresso, que você encontra na bandeira nacional. Beleza? Bom, gente, vamos falar agora do Durkheim, sociólogo francês, o Émile Durkheim. Vamos falar aqui do conceito de fato social. Fato social é uma regra, é uma norma da sociedade. O Durkheim vai dizer que aquilo que nós seguimos, os nossos conceitos de beleza, maneira de se comportar, hábitos e costumes, são valores da sociedade. Nós seguimos valores da própria sociedade.
Quer dizer, os valores não são meus. A gente aprende dentro do meio social. É por isso que ele vai dizer que o fato social, como um padrão, como uma norma da sociedade, tá? Ele tem a ideia da exterioridade, nós aprendemos, tá? Da ideia exterior, a ideia da generalidade, os valores que eu tenho, o conceito de beleza que eu tenho, todo mundo também tem. São regras de indivíduos que moram numa sociedade. E coerção social. Não é uma expressão muito comum, mas coerção é a mesma ideia que pressão. Nós somos obrigados a fazer aquilo que a sociedade nos impõe. Do tipo, na maneira de se vestir, nas nossas responsabilidades do dia a dia, o que nós devemos assumir, as responsabilidades. Quer dizer, a coerção social são padrões de comportamentos que eu vou seguindo. Na verdade, são modelos que a gente pode chamar aqui de normas, de responsabilidades que a sociedade me impõe. A ideia da educação, a ideia da minha responsabilidade profissional, são modelos coercitivos. Ele fala muito sobre isso. É a ideia do que é chamado de fato social. E ele vai dizer que existem dois tipos de fato social, o normal e o patológico. Normal são aquelas práticas do dia a dia. Por exemplo, suicídio pode ser uma coisa ruim, mas é uma prática normal, porque em qualquer sociedade você vai encontrar alguém que por algum motivo tirou a própria vida. Criminalidade é algo ruim? Mas é visto como normal, porque em qualquer sociedade, mesmo as mais desenvolvidas, você vai encontrar alguém que cometeu algum crime. Mas quando é que é patológico? Patológico, gente, essa expressão vem de doença. Então a ideia de comparar a sociedade como se fosse um sistema orgânico, tá? Um modelo orgânico. Então patológico é quando você tem um excesso, um extremo de coisas que prejudicam a sociedade. Então, por exemplo, suicídio é uma prática normal, mas se eu tenho um excesso de suicídio, é patológico. Por quê? Porque ele prejudica a sociedade. Tá? Criminalidade é uma prática normal, mas em excesso, muita criminalidade, isso é o quê? Patológico, porque prejudica a sociedade. Tá? Então, a corrupção é normal, em qualquer sociedade você vai ter alguém que por algum motivo vai tentar roubar alguma coisa, né? Algo nesse sentido. Tá? Agora, se vivemos numa sociedade como o Brasil, onde a prática da corrupção é muito grande, é muito extrema, isso é, na verdade, patológico. Então, o que é o fato social patológico? É aquilo que é o absurdo, é aquilo que extrapola, é o exagero, tá? E que prejudica a sociedade. Né? Muitas vezes o excesso de coisas que prejudiquem a própria sociedade. Beleza? Pessoal, vamos lá. Durkheim falar sobre divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho, né, o Durkheim vai falar sobre o conceito de solidariedade. Solidariedade não é um conceito cristão de amar e respeitar o seu próximo, não é isso. Solidariedade é você precisar de pessoas, se unir com pessoas para poder produzir, para poder trabalhar e para poder sobreviver. Então ele vai dizer que existem dois tipos de sociedades ou solidariedade. A solidariedade ela pode ser mecânica, que é aquelas sociedades pequenas, simples, tribais, aborígenes, onde a divisão é muito simples, tem uma divisão por sexo, função de homem, função de mulher, né? Onde as pessoas elas estão integradas umas às outras, numa sociedade camponesa, numa sociedade ribeirinha, numa sociedade rural, as pessoas estão mais unidas, integradas, aquela coisa de mexeu comigo, mexeu com todo mundo, tá? Solidariedade mecânica ou por semelhança, as pessoas são muito semelhantes na maneira de fazer as coisas. Tipo, se você é homem numa sociedade tribal, você vai fazer uma atividade que todo homem fazia, que é caçar. Se você é mulher numa sociedade tribal, você vai fazer uma coisa que toda mulher faz numa sociedade tribal, plantar, agricultura, tá? Então é uma divisão por sexo. Então a gente fala assim, mas onde é que está a solidariedade? O homem precisa da agricultura da mulher, a mulher precisa da caça do homem. É isso. Entendendo? Por isso que o nome por semelhança. As pessoas estão muito parecidas nas funções. Função de homem e função de mulher. Isso. É uma sociedade simples e pequena. No caso da sociedade orgânica ou solidariedade orgânica, é a sociedade que nós vivemos. Ela é mais complexa. Ela tem muito mais funções, são muito mais profissionais. Não existe mais a divisão por sexo, a divisão de homem, trabalho de homem, de mulher. Não. Na sociedade moderna, capitalista que nós vivemos, que ele vai chamar Durkheim de orgânica, existem várias funções, são vários indivíduos fazendo diversas funções. Né? E ele fala de modelo orgânico. Os indivíduos eles vão fazer diversas funções, mas eles estão integrados uns aos outros.
tá? No hospital, você vai ter um profissional que ele pode ser o mais conhecido, que é o médico, mas ele precisa de vários outros para poder fazer sua função. Na escola existe um profissional que é muito conhecido, que é o professor, mas ele precisa de vários outros profissionais. Então, é o modelo orgânico, fazendo uma comparação, é como se fosse uma linha de montagem, em que numa linha de montagem cada um faz a sua parte, pá, 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 né? Num ambiente industrial. Isso é chamado de modelo orgânico, típico da sociedade moderna. Bom, conceito de anomia. Anomia, gente, é um outro tema que deve cair na prova. Anomia é uma desorientação da sociedade. Sociedades anômicas são sociedades em crises. É uma crise, mas não é uma crise política, econômica, é uma crise existencial. As pessoas elas vão perdendo os seus referenciais. Há uma perda de referencial. Tá? Então as pessoas, numa sociedade anômica, que é a sociedade moderna que nós vivemos, as pessoas elas são mais individualistas, elas são mais consumistas, elas são mais egoístas. Não existe mais uma integração entre os indivíduos, a gente vê isso no dia a dia. Tá? Então, a divisão social do trabalho, principalmente a sociedade orgânica, cria uma sociedade anômica, porque as pessoas estão cada vez menos solidárias umas com as outras. Eu não tenho mais solidariedade um com os outros. É um estado de anomia, de desorientação. As pessoas estão numa crise existencial. Tá bom? Bom, o Durkheim ele vai falar sobre o suicídio. Ele faz um estudo, ele lançou um livro chamado O Suicídio, em que ele vai falar que o suicídio não é apenas um problema psicopatológico. O suicídio é um problema também, é um fenômeno social. Então, muitas vezes, pessoas tiram a própria vida não porque estão com depressão. Em algumas situações é porque a sociedade impõe, o grupo impõe, é um dever do indivíduo e tem que fazer aquilo. Então, o suicídio ele é um fenômeno social e não psicológico. Por exemplo, ele vai falar que existe 4 tipos de suicídio. Suicídio egoísta, que é quando a pessoa ela se afasta, ela vai se afastando do grupo, né? Quer dizer, os indivíduos eles vão se afastando de grupos como a família, a escola, a igreja, ao afastamento, e aí a tendência desse indivíduo tirar a vida é maior, porque ele vai se afastando de todo mundo. Né? E o grupo protege o cara, de certa maneira, e ele se afasta. Suicídio altruísta é o inverso, é quando você está dentro de um grupo e esse grupo vai lá, tira a própria vida em nome de uma causa, o cara vai e faz. Por exemplo, o fundamentalismo religioso, o terrorista. Né? O cara, na verdade, ele é um homem-bomba. Ele tira a própria vida, não porque ele está com depressão, ele está com algum problema psicológico. Ele faz isso porque o grupo diz, olha, vai lá, morre em nome de uma causa, em nome de Deus, tá? Você vai ser recompensado em outro plano. Isso é chamado de suicídio altruísta. É quando o grupo diz, vai, e o cara faz. Parece aqueles suicídios coletivos de seitas religiosas. O grupo diz, olha, amanhã vai ser o fim do mundo. O que vamos fazer? Vamos todo mundo tirar a própria vida, porque amanhã vai ser o fim do mundo. E o pessoal vai e tira. É o suicídio altruísta. Quando o grupo diz faz, o cara vai. Tá? É o caso, por exemplo, do samurai que tira a própria vida em nome da honra do seu grupo. É altruísta. Tá? Suicídio fatalista é quando as regras da sociedade são insuportáveis. O cara, na verdade, ele não suporta as regras da sociedade, ele prefere tirar a própria vida. Caso de muitos jovens que no passado não queriam, por exemplo, se casar, porque os casamentos eram muito arranjados. O cara muitas vezes preferia o quê? Tirar a própria vida do que casar com alguém que não gostava, porque era uma indicação do pai, a mãe, algo nesse sentido. Quer dizer, suicídio fatalista é quando as regras da sociedade são insuportáveis e o cara prefere tirar a própria vida. Tá? E o suicídio anômico? Suicídio anômico, daí, de novo, tem a ver com uma crise. Suicídio anômico, segundo Durkheim, é o suicídio mais comum. É quando, ao longo da história, existem crises e essas crises provocam um número muito grande de suicídio. Por exemplo, suicídio... durante a Grande Depressão, nós tivemos um aumento muito grande de suicídio. Né? A crise de 29. Quer dizer, de uma maneira, a crise econômica influenciou, por exemplo, no aumento do suicídio, que é chamado de suicídio anômico. Durante a pandemia do coronavírus, houve também um número muito grande de pessoas que tiraram a própria vida. Perderam entes queridos, muitos, na verdade, não queriam fazer, como é que eu te posso dizer assim, muitos não queriam fazer parte daquela situação de ficar isolado dentro de uma casa e tiraram a própria vida. É um tipo de suicídio chamado de
a nome. Max Weber. O Weber, ação social. A ação social é quando o indivíduo ele é influenciado pelo grupo. Não é a sociedade, é o grupo que vai te influenciar. Tá? Então, é o grupo familiar, é o grupo escolar. Então, a ação social do Weber não é toda a sociedade que influencia, como dizia o Durkheim, que é fato social, mas é o grupo, tá? Ou uma pessoa, sabe? Então, nós somos influenciados pelo comportamento, o hábito dos outros, né? A maneira como o indivíduo se comporta comigo, isso vai me influenciar, tá? Então, ele fala sobre a ideia de ação social a partir disso, tá? Sou orientado pelos hábitos dos indivíduos, parte dessa ideia, é chamado de ação social, tá? Bom, outra, além da ação social do Weber, nós temos vamos lembrar aqui, o caso dos tipos de dominação. A dominação, tá? O Weber fala sobre as formas de dominação e poder. O Estado é a única instituição que tem o monopólio da força da violência. Ou seja, só o Estado pode usar a violência de maneira autorizada. Tá? Então, por exemplo, o Estado ele pode tirar a vida de alguém. Né? Dentro dessa ideia, então, há uma autorização da violência. Seria isso. Então, você tem o caso dos tipos de dominação. A dominação ela pode ser tradicional, como é o caso da monarquia. Né? Eu sigo uma regra, eu obedeço um governante pela tradição, como é o caso, por exemplo, da figura do Papa, né? Como um chefe de Estado. Há uma tradição. Ou o caso dos ingleses, que respeitam o caso da família real inglesa. É uma dominação tradicional. Outra é o caso da dominação, a dominação legal racional, ou seja, o indivíduo que chega ao poder por causa do processo eleitoral. Legal racional. Legal porque é autorizado, racional porque ganha a maioria. Então, é um indivíduo que chega ao poder porque a maioria votou naquela pessoa. É chamado de legal racional. As eleições é um exemplo mais claro disso. E, por fim, a dominação carismática, que é um indivíduo que chega ao poder pela sua habilidade, pela sua capacidade, por ser um líder natural, né? O cara convence as pessoas através da sua lábia, do seu papo. É chamado de dominação carismática. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero ter ajudado vocês nessa revisão. Desejo a todos uma boa prova, um bom simulado e vai dar tudo certo. Ok? Deixa eu ver se eu não lembro, se tem mais alguma coisa. Max Weber, tá? Ação social, os tipos de a dominação. Tá, só se eu tirar uma dúvida bem aqui. Mas eu acho que é isso. É isso, perfeito. Tá. Tá tirando uma. Isso, perfeito. É isso. É isso, pessoal. Boa prova então. Até mais. Tchau.